como você está. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, dizer que não há nada mais importante do que a Tua presença. Nós queremos dizer, Senhor, que nós estamos aqui para Te ouvir. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos conduzidas pela Tua voz. Nós queremos dizer, Pai, que nada importa mais do que ouvir aquilo que o Senhor preparou para que a gente receba nessa noite. Eu oro, Senhor, para que cada mulher tenha o coração completamente conectado ao Teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora a voz do medo. Eu repreendo, Senhor Jesus, agora a voz da incerteza. Eu repreendo, Senhor Jesus, agora toda voz humana, toda voz, Senhor Jesus, que não provém de Ti. E declaro pensamentos cativos ao Senhor e somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias em Juízes, capítulo 4. Capítulo 4, do verso 2 ao 9. Nós vamos ler um pequeno texto. Juízes, capítulo 4, versículo 2 ao 9. Diz assim: Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos ele oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá, reúna os seus homens do Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei que Sisera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Juízes relatam um tempo de quando Israel, o povo de Deus, entra na terra prometida. Então aqueles haviam entrado na terra prometida e era um tempo que ainda não havia rei. Foi um tempo antes de Saul, antes de Davi. E naquela época, aquele povo, eles eram guiados por suas próprias vontades. Cada um fazia o que tinha vontade de fazer, ou eram dirigidos e obedeciam às leis que eles receberam lá no deserto com Moisés. E eles viviam ali os seus próprios desejos, o seu próprio livre-arbítrio e livre escolhas. E de tempo em tempo, o Senhor mandava juízes que iriam julgar a causa daquele povo, que iriam dar instruções, que iam dar direção, que ia dar conselhos àquele povo. Então, por isso o nome de Juízes. Foi um tempo que Israel viveu debaixo do governo de juízes. Esses juízes eram estabelecidos por Deus como toda autoridade. Esse povo conhecia Deus? Sim, esse povo conhecia Deus. Eles conheciam Deus porque eles haviam vindo do deserto. Uma parte deles, como Josué, Caleb e a sua família, passaram pelo deserto.
Então eles conheciam Deus, conheciam o poder de Deus, conheciam a autoridade de Deus, conheciam o alcance das promessas de Deus, conheciam o poder da palavra de Deus, conheciam o poder da mão de Deus também. A Bíblia diz que nesse tempo, ela cita 12 juízes, pode ser que tenha tido mais, mas a Bíblia não cita 12. E no total desse tempo, gerido por juízes, foram aproximadamente 410 anos. Mas tinha um grande problema ali no meio daquele povo, que era a desobediência. Quem já leu Juízes, já deve ter ficado indignado em algum momento, porque funcionava assim. Vinha um juiz bom, aquele povo adorava a Deus, aquele povo se rendia ao Senhor e aquele povo prosperava. Quando esse juiz bom morria, ou quando tinha um juiz mau, aquele povo logo voltava a adorar outros deuses. Voltava a construir imagens, a construir bezerros e se desviavam do Senhor. E quando eles se desviavam do Senhor, adivinha o que acontecia? Eles se tornavam escravos. E voltava o tempo de servidão, como eles viviam no Egito. E eram duras cargas de servidão, que seguia a desobediência daquele povo. Ah, mas aquele povo sabia que não podia adorar outros deuses? Sim, sabia. Lá em Êxodo 23, capítulo 20, verso 3, Deus diz para eles: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou abaixo das águas. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Então, era claro para eles que eles não podiam adorar outros deuses. Nesse contexto, Israel era um povo muito difícil, que vivia de idas e vindas. Tempo livre, quando estava em obediência. Tempo de prosperidade. Tempo de escravidão, tempo de fracasso, tempo de dores, quando estavam em pecado. Aí eles estavam em tempo de escravidão, aí eles clamavam, oravam, pediam que Deus os socorresse, o Senhor mandava um juiz bom que os libertava. E eles viviam livres adorando ao Senhor por um tempo. Mas foram muitas idas e vindas. E se você observar, eu já disse algumas vezes, a obediência produzia prosperidade. A desobediência promovia escravidão. Sempre foi assim, desde o início. E aqui a gente entra na palavra. Nesse tempo de juízes, a Bíblia nos fala de uma mulher que era juíza. A Bíblia não diz como ela começou esse tempo sendo juíza, mas diz que ela era juíza. E ela era completamente improvável, tanto que das 12 pessoas que a Bíblia cita, apenas uma era mulher. Ela era improvável, porém, ela era qualificada. Improvável só por ser mulher. Naquele tempo era uma sociedade completamente patriarcal. Mulher não tinha muitos direitos ou muita voz. Mas ela era juíza. E olha só. Juízes 4:4 diz assim: Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora era o quê? Profetisa. É interessante que a Bíblia não diz Débora era uma estudiosa, Débora era uma erudita, Débora era da família nobre de tal pessoa. Mas a Bíblia diz Débora era profetisa. Não é sobre ser qualificado de acordo com o mundo. Ela era qualificada porque ela tinha a graça de ver o futuro através dos olhos de Deus. E eu te faço uma pergunta: quem aqui já teve sonhos proféticos? Quem teve um sonho que depois aconteceu muito parecido? Quem já teve um sonho que acordou incomodada, que não conseguia esquecer aquele sonho?
Quem já teve uma percepção, assim, uma estranheza, de um dia você pensar assim, nossa, hoje está estranho, hoje eu estou com um sentimento ruim, estou com uma sensação diferente. Qual mulher que já teve isso? Qual mulher que já olhou para alguém e falou, tem uma coisa que me incomoda nessa pessoa? Por quê? Toda mulher é profeta. Toda mulher vê longe. Por quê? Porque eu sou mais bonita que os homens? Não. Porque o Senhor te fez com um propósito específico, que é construir. E quem vai construir precisa olhar o projeto. Quem vai construir, quem vai edificar, precisa antes conhecer aonde vai pôr as paredes. Nenhum bom construtor constrói sem um projeto. E se nós somos obra das mãos do Senhor, nós somos as melhores construtoras que existem nessa terra. Então nós temos o dom de ver lá na frente. O Senhor colocou sobre nós. E esse dom fez com que Débora fosse qualificada a ser juíza daquele povo. E aí, a Bíblia diz que ela julgava o povo entre uma cidade e outra, em uma estrada debaixo de uma palmeira. Porque para ela não tinha grandes exigências. Ela estava ali para obedecer, como fosse, onde fosse, do jeito que fosse, aonde o Senhor colocasse ela. E ali ela estava. E Juízes 4, do 6 a 8, diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna os homens do Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e eu farei com que Sisera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra, suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela manda chamar Baraque e ela entrega uma palavra exata, assertiva. A palavra dela, ela está dizendo: Baraque, Deus vai libertar o povo de Israel que há 20 anos vem sendo escravo por causa daquele povo, por causa daquele rei, não era rei, mas por causa daquele homem que oprimia o povo de Deus. E ela diz para aquele homem: vai, pega 10.000 homens dos seus homens, disse as tribos específicas, não era qualquer tribo, pega dessas duas tribos, Zebulon e Naftali, leva 10.000 homens, não era 10.001 homens, era 10.000 homens, era exata a conta, e desce que o Senhor vai te entregar esse povo, e Israel vai ser livre. A palavra dela foi uma palavra de libertação para os israelitas. Débora tinha sido colocada juíza sobre os israelitas. Débora foi chamada para exercer a autoridade sobre os israelitas. Débora foi instituída por Deus para estar naquele templo sobre aquele povo. Sabe por que a palavra profética dela alcançou aquele povo em libertação? Porque foi a autoridade que Deus deu para ela governar sobre aquele povo. E com isso, eu quero dizer para você: o Senhor te levantou para ser uma mulher edificadora. O Senhor te levantou para ser uma mulher virtuosa. O Senhor te criou para ser uma mulher prudente, que edifica, que não destrói, e que aonde você coloca os seus pés, você tem o poder de gerar vida. Nas suas mãos está a autoridade de gerar vida. E eu quero te fazer uma pergunta: por que você está sentada e não se levantou na sua casa para profetizar? O Senhor te colocou na sua casa como autoridade sobre a sua família. Se a sua família está padecendo, você está sendo omissa
em profetizar, em clamar, em determinar, em ungir, em selar, em cercar e em estabelecer quem a sua casa vai servir. Você é autoridade sobre a sua casa. E o Senhor colocou sobre você uma palavra de liberdade sobre a sua família. Você carrega uma palavra e uma autoridade. Nós não somos autoridades para governar a nossa casa, mas nós somos autoridades para crescer, para edificar e para fazê-la prosperar no Senhor. Ah, mas não é bem assim. É porque você não conhece meu marido. É porque você não conhece meu pai. É porque você não conhece o meu patrão. Talvez eu não conheça mesmo. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. E a palavra dele é reta. A palavra dele não sofre variação. A palavra dele não é condicional. Se você se posicionar, ele vai fazer dentro da sua casa. Porque a autoridade dele está sobre você. Você só não vai viver se você não se levantar. Em Juízes 4:8, então Baraque disse a Débora: se você for comigo eu irei, mas se você não for comigo eu não irei. Baraque recebe a palavra, mas ele não tem coragem de se mover em direção da palavra. Por quê? Porque se move quem acredita e deseja viver a palavra. E muitas vezes nós recebemos palavras que nós nem queremos viver. Como assim? Alguém recebe uma palavra que não quer viver? É muito comum Deus falar: vou fazer isso, vou te levar àquilo, vou construir aquilo através de você. E a pessoa fala: eu não sei se eu estou preparada, eu não sei se é o que eu quero, eu não sei se é, eu não sei. E existem pessoas que não creem em Deus. Recebem uma palavra, mas dizem: essa pessoa não sabe quem é meu marido, quem é meu pai, quem é meu patrão, qual é a minha história. Essa pessoa não sabe de onde eu vim e para onde eu vou. Impossível. Vou nem sonhar com isso, porque é impossível. Quando eu acho que é impossível do Senhor cumprir aquilo que Ele me disse que eu cumpriria, eu estou dizendo para Deus: eu não creio em você. Eu não confio em você. E a Bíblia diz que até a salvação, ela é pela fé. Se eu não creio, eu não vivo e eu não subo. Isso é muito sério, porque dizer que crê é fácil, mas se mover em fé é só para quem vive a verdade do Senhor. E aí ele fala: não vou, eu não tenho coragem, só se você for comigo. E ela não pensa duas vezes. Ela diz assim: eu vou. Ela disse: eu vou. E ela se levanta e se coloca pronta. Por que ela se coloca pronta? Porque ela sabia quem tinha dado a palavra para ela. Ela conhecia a voz de quem tinha falado. Quando nós conhecemos a voz de quem falou, nada mais importa. Se eu sei quem falou comigo, acabou. Eu simplesmente vou, eu simplesmente obedeço. Muitas vezes nós nos movemos em direção de uma palavra quando a gente está no desespero, quando a gente está na pressão. Saul recebeu tantas palavras durante o reinado dele. Saul foi um homem que tinha o profeta Samuel ali, sempre por perto. E muitas das palavras que Saul recebeu, ele desobedeceu. E no fim da vida dele, quando bate o desespero, quando tudo está perdido, quando ele não encontra mais nenhuma saída, quando ele não encontra mais nenhuma voz que não seja a dele mesmo, ele procura uma cartomante para invocar o espírito de um morto, para receber uma palavra. Porque todas as outras palavras ele havia desobedecido. A minha oração é que você não procure uma palavra por desespero. É que você não deixe o desespero bater na sua porta para procurar uma palavra.
Porque a palavra do Senhor para você, a palavra de direção do Senhor para você, não é um consolo para o seu desespero, mas ela é uma direção para a sua vida. Ela é uma direção para o seu dia a dia. Ela não é uma palavra para você sair do sufoco. Ela é uma direção para que você seja frutífera e próspera. Não desobedeça a palavra. Não desonre uma palavra. Não esqueça daquilo que o Senhor falou com você. Não finja que o Senhor não falou. Não finja que o Senhor não ordenou. Não finja que o Senhor não mandou, porque Ele falou, Ele ordenou. E a palavra está feita e lançada no mundo espiritual. Não espere chegar no fim da vida, no desespero, para você buscar alguém para corrigir a rota da palavra. Se o Senhor te entregou uma palavra, comece a se mover. Mas o Senhor me entregou uma palavra, então eu só sentar e esperar ela acontecer. Não. Não é uma máquina de mágica. Deus é um Deus de relacionamento. Se Ele te entregou uma palavra, comece a dar passos diante da palavra. Faça aquilo que você pode fazer. Tem coisas que você não vai poder realizar diante da palavra que o Senhor te entregou. E não tem problema aquilo que não está no seu alcance. O que tem problema é aquilo que você devia fazer, devia estar fazendo e não está. Porque o milagre é do Senhor. O Senhor mandou que nós tivéssemos esse tempo. Não era responsabilidade nossa convencer o coração de vocês para que estivessem aqui. Mas era responsabilidade nossa estarmos aqui para receber vocês. Um dia, eu não gosto muito de ir em supermercado. Eu tenho uma resistência bem grande por causa de tempo. Eu acho que ali no supermercado, ali olhando aquele tanto de coisa e pegando aquele tanto de coisa, eu tenho uma impressão que eu perco tempo ali. Então eu quase não vou. Eu faço todas as minhas compras pelo WhatsApp. Eu mando a lista de compra para o supermercado. Eles fazem lá a compra e mandam para minha casa. Muito difícil eu ir no supermercado, a não ser para comprar coisas rápidas. Uma coisa que faltou, uma coisa para o final de semana. E um dia, eu ia receber uma visita lá em casa, uma família inteira, uma família com crianças e tudo mais. E eu deixei muito para a última hora para fazer essa compra e não dava mais para eu pedir pelo telefone, porque já era noite. E no dia seguinte, eu tinha alguém que ia preparar umas formas, preparar algumas coisas para mim, então eu precisava fazer aquela compra daquele dia à noite. E eu fui no supermercado. Eu fui lá no dia a dia, que fica aberto até mais tarde. E sabe aquela compra, você compra tudo o que precisa e que não precisa? Porque eu ia receber crianças, eu não sabia que aquelas crianças gostavam de comer. Porque os meus filhos não comem muita besteira, mas como eu não sabia o que os filhos da pessoa que ia vir comiam, então eu comprei de tudo, todo tipo de carne, de fruta, de salgadinho, de chocolate. Sabe, eu fiquei muito tempo no supermercado. Muito tempo. Agoniada, à noite, tinha deixado os meus filhos na casa de alguém para ir no supermercado e querendo ir embora, fiz aquela compra. Com tudo que eu precisava. Uma compra enorme. Gastei horas ali. Quando eu termino de comprar, eu pago e eu vou para o carro. Quando eu abro o porta-mala do meu carro, eu ponho a primeira sacola. O Senhor fala comigo, não coloca no seu carro, coloca no carro do lado. Gente, sabe aquele negócio assim que você fala assim, Senhor, não estou acreditando nisso. Do fundo do coração, Senhor, não estou acreditando nisso. E Ele falou de novo, coloca a compra no carro do lado. E quando eu olho para o carro do lado, está se aproximando um casal com algumas sacolas. E eles abrem justamente o porta-mala para pôr umas 4 sacolas só. Quando eles abrem o porta-mala, sabe, eu falei, Senhor, eu oferto para eles o valor da compra que eu fiz. E o Senhor falou assim, eu não quero seu dinheiro, eu quero seu tempo. E aí, eu queria chorar.
como o Senhor estava me confrontando. E eu falei para o casal, falei, vocês têm filhos? Que eu falei assim, eu vou testar eles, né? Porque tem tanta coisa para criança aqui, não é possível, Jesus. Eu falei, vocês têm filhos? E eles falaram, temos 2. Eu falei, o Senhor falou que é para eu pôr minha compra no seu carro. Adivinha o que eles fizeram? Começaram a orar em línguas no pátio do estacionamento. Se eu tivesse desobedecido, ninguém saberia. Eu não estaria aqui contando essa história para vocês, não. Ninguém saberia. Muitas vezes os seus atos de desobediência ninguém tem conhecido, ninguém tem visto, ninguém tem ouvido. Quando você chega em casa e Deus fala com você assim, vai lá e honra seu marido, você fala, não vou de jeito nenhum. Quando Deus vai e fala assim, olha, honra a sua colega de trabalho, honra a sua vizinha, faz isso, faz aquilo, vai ali, ora com aquela pessoa. Ei, tá vendo aquela pessoa ali? Tá sofrendo, vai lá e ora com ela. Jesus, que vergonha, não vou. Quantos atos de desobediência que ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe, mas está conduzindo a sua vida para um congelamento espiritual, para uma falta de prosperidade, para uma falta de frutos. E aí, às vezes você ora e fala, Senhor, não sei por que nada dá certo, porque tudo dá errado. Ei, começa a se mover em obediência. Começa a obedecer a voz. Essa voz que mora dentro de você e que muitas vezes é sufocada pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios medos. Eu não sei o que Deus fez na vida daquele casal, mas eu sei o que Deus fez na minha vida. O Senhor fez com que eu sacrificasse algo que eu não tinha sacrificado ainda a Ele. E Deus é um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Aquele povo, cada vez que eles tinham um juiz mau, ou que o juiz que o Senhor estabelecia sobre eles morria, voltava a adorar outros deuses. E não é diferente na nossa vida. Não é diferente. Quantos deuses ocupam o lugar de Deus no nosso coração? O Deus do tempo, o Deus do dinheiro, o Deus do orgulho, o Deus dos afazeres domésticos, às vezes. Quantos deuses nós adoramos, ao invés de adorar o Senhor? Débora respondeu, certamente eu irei com você. Nunca uma mulher ia à guerra, nunca. Mas Débora imediatamente se levanta para ir. Ela tinha certeza, quem tinha falado com ela, ela não tinha dúvida, ela não titubeou, ela sabia, ela conhecia a voz. E aí, ela diz assim, eu vou, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor te entregará Sisera nas mãos de uma mulher. E eu quero te dizer o seguinte, nós mulheres, nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos trabalhado por reconhecimento, nós temos trabalhado por prosperidade, nós temos trabalhado para ter os nossos direitos estabelecidos, nós temos trabalhado para sermos reconhecidas socialmente, para sermos reconhecidas ministerialmente, nós temos trabalhado para sermos reconhecidas como esposas, reconhecidas como boas profissionais. Deixa eu te falar uma coisa, o reconhecimento vem, a honra vem, mas ela alcança quem obedece. Tem mulheres que vão morrer se desgastando para ter honra e para ter reconhecimento, e talvez não terão, porque existe um caminho simples. As bênçãos acompanharão os que obedecem. E nós estamos dizendo que é tempo de frutos, é tempo de frutificar. De fato,
Muita mulher cansada, muita mulher sofrida, muita mulher que faz e não vê frutos e não prospera. Mas o que tem acontecido é simples. Você tem se desviado da obediência. E a obediência, ela é árdua. Sim, ela é. A obediência muitas vezes vai te fazer render sacrifícios, entregar ofertas. Sim, vai, constantemente. A obediência vai fazer com que você tenha um padrão diferente das demais. Sim, vai. A obediência vai fazer com que você não encaixe em qualquer lugar. Sim, vai. A obediência vai fazer com que você não seja compreendida. Vai. Mas é o único caminho para a honra que não vai te matar. E mais do que ter frutos nessa terra, muito mais do que ter abundância nessa terra, muito mais do que honra nessa terra, é viver a eternidade com o Rei. E o Rei irá levar quem tem uma aliança com Ele. O Rei vai levar quem é reconhecido por ser noiva dele. O Rei vai levar quem é visto como diferente, como separado por estar aliançado com Ele. Se o seu cristianismo não tem passado por esforço, se o seu cristianismo não tem passado por sacrifício, você não está vivendo o cristianismo. Porque a Bíblia diz: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade que prevalece. Não é mais o que eu quero ou o que eu gostaria que prevalece. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então o que nós temos para fazer hoje? O que nós precisamos fazer hoje? Débora podia ter falado assim: Jesus, mas até isso, ir para a guerra é demais para mim. Já estou aqui, debaixo de uma palmeira, aqui na poeira, julgando esse povo. Até ir para a guerra não é possível, tudo eu. E a gente fala muito isso, né? Nós como mulheres, por que tudo eu? Por que sou eu que edifico? Por que sou eu que obedeço? Por que sou eu que tenho que orar? Por que sou eu que tenho que jejuar? Por que sou eu que tenho que pagar um preço? Por que sou eu que tenho que me calar? Por que sou eu que tenho que aprender a controlar minha língua? Por que sou eu? Não foi fácil para Débora ir para a guerra. É guerra. É guerra. Guerra só vai homem. Guerra não é uma situação, não é uma viagem ao shopping. É guerra. Eu não sei em algum momento na Bíblia que a Bíblia fala de outra mulher na guerra. E Débora não para murmurar, ela não para reclamar, ela fala: eu vou. Só que a honra da guerra será entregue nas mãos de uma mulher. Enquanto você está murmurando, muitas mulheres estão sendo honradas pela obediência. Mas hoje tem um marco na sua vida. Hoje eu profetizo sobre a sua vida. Hoje encerrou um tempo de surdez, encerrou um tempo de desobediência, encerrou um tempo de vontade própria e começou hoje um tempo de obediência e de frutos sobre a sua vida. Hoje a sua vida está sendo transformada. Você não vai ser a mulher que era antes, que fingia que não ouvia o que Deus estava falando com você, que fingia que não era com você. Hoje, a sua vida está sendo transformada na vida de uma mulher edificadora, de uma mulher que constrói e de uma mulher que produz vida dentro da sua casa. Juízes 4:14 diz assim: e Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou a Sisera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Olha o que Débora disse, eu vou repetir.
vai, esse é o dia que o Senhor entregou Sisera, que era o chefe do exército, em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Amadas, quando Deus fala, Ele vai à frente. Quando Deus fala, você não tem que fazer nada que seja além do seu esforço. Quando Deus fala, tem uma fumaça que te esconde de dia e tem uma tocha que te clareia à noite. Quando Deus fala, Ele é responsável por te conduzir. Por que você tem temido, insistido em andar nos lugares que o Senhor não tem ido com você? Por que você tem insistido em ir aonde Deus não vai? Ir aonde só vai o teu desejo, só vai a tua vontade, só vai as suas necessidades? Para onde Deus aponta, Ele vai à frente. Não é só uma frase de uma música. Entendam isso. Não é só Deus vai na frente abrindo o caminho. Não é uma poesia de uma música. É real. Você está desprezando a presença do Senhor. É real. Ele tem falado e Ele quer ir à sua frente. E você tem dito: Senhor, fica do lado que eu vou sozinha. É muito sério desprezar a presença, desprezar a direção, desprezar a voz. Não é só sobre não vou, não faço. É sobre a presença de Deus. É sobre a temível presença de Deus. É sobre a poderosa presença de Deus. E talvez você se pergunte: mas o que eu faço para ouvir Deus? Como que eu faço para ter direção, para saber o que Ele quer para a minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem anda longe, ouve falar. Quem anda perto, prova, vive. Você tem ouvido falar ou você tem provado? Você tem ouvido falar ou você tem vivido? Você tem ouvido falar ou você tem experimentado? Uns 20 dias atrás, o Senhor falou comigo, através do sonho de alguém que achava que não tinha nada a ver o sonho, mas tinha temor. E essa pessoa falou: pastor, eu vou te contar por obediência, por temor, porque eu preciso falar, eu não posso guardar. E o Senhor me mostrou, através do sonho dela, toalhas brancas. E mostrou uma data específica do dia que nós estaríamos com a data do culto. E eu fiquei com aquele sonho na minha mente: Senhor, o Senhor quer falar com essas toalhas brancas? Porque a data já está clara, eu já entendi. Mas e essas toalhas? O que o Senhor quer falar com essas toalhas? E hoje, de madrugada, eu falei: Deus, o que eu faço com essas toalhas? E eu falei, pedi ajuda para Isabel: Isabel, compra para mim. E eu falei: Senhor, quantas toalhas? E o Senhor falou comigo: 24 toalhas. E eu falei: Deus, mas o que eu vou fazer com essas toalhas? E o Senhor não me revelou. Mas Ele não precisa me falar. Eu não preciso entender. Eu preciso obedecer. Eu não preciso entender o rei. Eu não preciso entender a imensidão da direção daquilo que o Senhor quer fazer. Mas eu preciso obedecer. E eu cheguei aqui, sentei naquela cadeira, sem saber o que eu ia fazer com as toalhas. Mas eu obedeci. E agora eu sei o que o Senhor quer fazer.
Só que se eu tivesse desobedecido, agora eu estaria diante de uma situação em que eu estaria desprezando a presença e desprezando aquilo que o Senhor queria fazer na sua vida. Quem sou eu para dizer, Senhor, usa outro? Não estou afim de obedecer, difícil, caro, trabalhoso. Muda de ideia. O Senhor pode ter outra ideia que seja mais simples? Você não tem que dar grandes ideias para o Senhor. Você tem que obedecer aquilo que Ele te mandou fazer. Você não precisa entender quem somos nós. Lembra lá de Jó? Quando Deus vai falar com Jó lá, depois de toda a situação, Deus desce e fala, Jó, onde você estava, meu filho, quando eu medi a terra com a palma das minhas mãos? Quem somos nós para querer entender aquilo que Deus vai fazer? Eu sei que Raabe, uma prostituta, um dia ela decidiu obedecer uma voz. Ela decidiu obedecer uma percepção de mulher que ela precisava proteger aqueles homens. Um dia, mesmo correndo risco de vida, sem entender nada, ela falou, eu vou fazer isso. Eu não sei o quanto vai me custar, mas eu vou fazer isso. Uma prostituta. Ela está citada na genealogia de Jesus. Maria, virgem, próximo de se casar, vem um anjo e fala assim, você vai engravidar? De quem? Do Espírito Santo. Naquela época, gente, há 10 anos atrás, engravidar era um absurdo. Imagina no tempo de Maria. Ela podia dizer assim, mas Senhor, eu vou ser mal falada, eu posso ser apedrejada, eu posso ser acusada de adultério e morta, minha reputação, minha imagem. Ela, mesmo temendo, ela disse, eu vou obedecer, eu estou aqui, faz o que tem que ser feito. Maria também está na genealogia de Jesus. E eu quero profetizar sobre a sua vida. A história de Jesus vai ser marcada pelo seu nome. A história de Jesus vai ser marcada pela sua boca. A história de Jesus vai ser marcada pela sua obediência. A história de Jesus vai ser marcada pelos seus passos em direção à palavra. Chega de não frutificar. Chega de sofrer. Chega de não ter abundância onde você coloca os seus pés, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Chega! Tem frutificação, tem honra, tem abundância para você. E o caminho é obediência. O caminho da abundância não é acordar às 5 da manhã. O caminho da abundância não é fazer atividade física. O caminho da abundância não é ter 5 bons amigos por perto. O caminho da abundância não é nenhuma dessas regras de desenvolvimento pessoal que nós ouvimos. Tudo isso é muito bom, mas o caminho da abundância se chama obediência. Esse é o caminho da abundância, e a partir de hoje você será conduzida nele. Chega de fingir que você não ouve a voz. Chega de fingir que Ele não está falando com você. E eu queria agora pedir que o louvor viesse aqui à frente. E eu queria que viesse aqui as voluntárias que estavam se preparando para esse tempo, que estavam orando por essas mulheres, e pegassem algumas toalhas. Eu não conheço todas as mulheres que estão aqui. Pode pegar mais de uma, não tem problema. O importante é que vocês peguem todas as toalhas. Cristina, Darliane, Larissa, Cristiela, por favor, peguem algumas toalhas. Irmã Divina, eu quero que vocês peguem essas toalhas. E agora eu quero orar sobre a mente de vocês. O Senhor hoje
está especificamente marcando algumas mulheres. Essas mulheres serão marcadas com o desejo do Senhor de se aliançar com vocês. Eu não conheço você, mas o Senhor sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente o que Ele já te falou. Ele sabe exatamente aquilo que Ele tem para você. Ele sabe exatamente o que você tem vivido no seu secreto ou o que você tem deixado de viver no seu secreto. Ele sabe exatamente as palavras que você obedeceu e as que você não obedeceu. O Senhor sabe exatamente a oração que você fez antes de vir aqui. O Senhor sabe exatamente aquilo que você sonha e deseja fazer no futuro, aquilo que você deseja viver. O Senhor sabe exatamente as vergonhas e as desonras que você tem vivido. Mas hoje o Senhor vai te marcar. Ele vai te marcar com um tempo que vai depender da sua disposição de viver. Só da sua disposição de viver. O Senhor vai te marcar com a santidade. O Senhor vai te marcar com a verdade. O Senhor vai te marcar com a transparência. Você vai se mover, vai começar a se mover em obediência ao Senhor. A sua mente vai ser transformada. Os seus pensamentos vão ser tão incomodados, mas tão incomodados, que você não vai conseguir ser desobediente à voz, ser desobediente à direção e ser desobediente à palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor fale, Senhor, no coração das suas servas, das suas filhas, exatamente as mulheres com as quais o Senhor quer selar com a santidade. Senhor, a palavra é essa, santidade. Senhor, revela as suas filhas, as mulheres, Senhor Jesus, que o Senhor quer fazer uma aliança de pureza, uma aliança, Senhor Jesus, de noiva, de serem diferentes. Revela as suas filhas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha alma foi a fé, minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei
abençoando a sua vida. Feche seus olhos. De olhos fechados. Eu quero perguntar se tem alguma mulher que quer se entregar a Jesus hoje. Alguma mulher que nunca se aliançou com o Senhor e quer se aliançar hoje. Nós queremos orar por essa aliança. Alguma mulher que nunca disse: Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Que a partir de hoje quer ser governada por Ele, quer ser conduzida por Ele. Eu quero te dar a oportunidade de fazer essa aliança e eu quero orar por você. Vem aqui na frente, todos de olhos fechados. Vem aqui na frente que eu quero orar por essa aliança. Pai, suas filhas estão diante do Senhor. Nós temos aqui, Senhor Jesus, um exército. Senhor, um novo exército está se levantando hoje, dia 7/7 de 2022. Hoje, na cidade de Goianésia, mulheres de várias igrejas, de várias partes da noiva, estão se levantando como voz do Senhor nessa terra. Pai, em nome de Jesus, aonde essas mulheres vão colocar os pés amanhã, Goianésia vai provar da presença, da capacitação, da honra, da edificação que essas mulheres carregam. Pai, em nome de Jesus, aonde essas mulheres colocarem os pés, Satanás será envergonhado pela obediência que elas carregam. Deus, essas mulheres não vão mais se envergonhar do teu nome. Essas mulheres não vão mais se omitir quando elas precisarem orar por alguém. Essas mulheres não vão mais se esconder quando o Senhor pedir sacrifício. Eu declaro que onde houver uma mulher que passou por aqui, haverá a manifestação da sua glória. Em nome de Jesus eu profetizo mulheres espalhadas por essa cidade, manifestando a glória de Deus através da obediência ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Que a bondade do Senhor as alcance. Que o Senhor as leve em paz. Que o Senhor as guarde. Que o Senhor as esconda. Em nome de Jesus.